muito claro. Concedo a palavra ao senhor Reinaldo Arantes, presidente nacional da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil. Ligado. Muito bom dia, senhoras e senhores senadores presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Senado, presidente Valmir Moca, colegas das outras entidades e outros demais convidados. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar lamentando a falta de alguns colegas que não puderam estar presentes, como foi o caso do presidente Júlio Velho, que pediu a audiência ao senador Paulo Paim, que não pôde estar presente por quê? Por falta de dinheiro. Porque a maioria esmagadora dos bacharéis em Direito, depois de 5 anos de faculdade de gastos, faz cursinho, compra livro novo, não passa num exame manipulado e estelionatário, com todas as letras, como vou citar e provar documentalmente aos senhores na sequência. E, em função disso, vidas são destruídas. O senador com o qual eu estava conversando ontem, o Antônio Carlos Valadares, nosso senador pelo Sergipe, ele não chegou aqui ainda, deve estar daqui a pouquinho, mas em Sergipe, por exemplo, nós temos um exemplo muito claro. Nós temos um senhor de nome Marcos, um colega, bacharel em Direito, 30 anos, boa família, classe média alta, que passou a sua faculdade tirando excelentes notas, não passou no primeiro exame de ordem. Na segunda vez que fez, não foi nem foi para a segunda fase, ficou por um 10º. Aí ele comenta com a nossa presidente, a Ana Cristina Reis, que era colega de turma dele, de que ele ia dar um tiro na cabeça porque não aguentava a pressão da família, porque não passava no exame. Foi fazer o último exame, isso daí estou falando em fevereiro de 2013. Foi fazer o exame e não passou da primeira fase. Cumpriu a palavra que ele tinha dado. Ele tomou 1 litro de soda cáustica, dizem então ele está em estado vegetativo, passou quase 1 ano no hospital e agora ele está com uma enfermaria, uma UTI doméstica na sua residência. Assim como o Marcos, lá de Sergipe, nós temos inúmeros casos de colegas que, além de não passarem na prova, dessa estelionatária prova, manipulada, como vou demonstrar, as vidas são conflitadas, famílias são perdidas, são desfeitas, psicólogos e psiquiatras ganham novos clientes. E, principalmente, todos eles são vítimas da OAB. E, em sendo vítimas da OAB, aí eu retorno ao início, todos eles têm que ter uma atividade paralela. Meu presidente do Rio Grande do Sul, que fez a campanha do senhor em 2010, senador Paim, ele teve que pedir licença do nosso movimento porque ele foi estar trabalhando agora na Guarda Municipal. Ele teve que achar um trabalho paralelo, já que nesse estelionatário exame ele não conseguia passar. É um bacharel em Direito. O senhor deve ter conhecido, ele teve um contato muito grande com seu chefe de campanha. Mas nosso presidente teve que pedir licença para trabalhar na Guarda Municipal de sua cidade. Como exigia dedicação exclusiva, ele teve que trabalhar. Isso aí pediu licença da nossa entidade. E assim, senhoras e senhores que nos acompanham pela televisão, muitos estão em suas casas nos acompanhando pela televisão, pela internet, porque não tem dinheiro, não tem condições financeiras de estarem aqui. E veja bem, senador Paim, nós, em março de 2011, nós tivemos nossa primeira audiência nessa casa, aliás, no Congresso, com a presença do Nelson Trade, já falecido, pai do deputado Fábio Trade, que hoje é o representante da OAB aqui na casa, mas com o Max Rosman, também falecido, mas que foi o primeiro a entrar com um projeto para acabar com o exame de ordem aqui no Congresso, Jair Bolsonaro, Gilvan Borges, tantos outros que nós tivemos. Naquela época, senador, nós só tínhamos um ponto, a inconstitucionalidade do exame, totalmente fundamentada pelo nosso presidente de honra do MNBD, que é o mestre Fernando Lima. Ele tem mestrado em Direito Constitucional e deu todas as teses da inconstitucionalidade. Avançamos. Daquela audiência, senador, o senador Marcelo Crivella entrou com um projeto de lei do Senado, 43 de 2010, onde ele prevê um exame aplicado pelo MEC para todos os cursos de nível superior. Esse projeto tramita aqui na casa. E aí nossa proposta, como o colega Carlos Schneider colocou, uma das nossas propostas é passar o exame para o MEC. Pois bem, caminhou-se
E, finalzinho de 2011, me chegam as primeiras provas de manipulação documentadas de como a OAB manipula para reprovar aqueles que obtêm nota, de forma a obrigá-los a pagar de novo R$ 200, e assim começar com mais de 100 mil examinandos a cada vez, fazendo uma renda de pelo menos 20 milhões, via de regra 24, 25, 26 milhões, com 117, 120 mil inscritos. Isso daqui, senhores deputados, quem nos acompanha pela TV Senado, é um documento oficial da Fundação Getúlio Vargas, aonde a colega recorreu da questão 57, o gabarito foi mantido, e há 2 respostas de banca na mesma folha. Vou ler só o final da primeira e o começo da segunda. O final da primeira resposta. Assim não se configurou na hipótese o estelionato, mas sim o furto mediante a fraude. Essa é a resposta de banca número 1. A resposta de banca número 2 começa assim. A hipótese descrita no enunciado caracteriza crime de estelionato e não de furto mediante fraude. Senhoras e senhores, 2 respostas díspares para a mesma pergunta, para manipular e assim reprovar 70% a 80% dos examinandos na primeira fase. Nossa prova de manipulação de segunda fase, um ofício da OAB de Mato Grosso do Sul, assinado pelo então presidente Cláudio Stebler Ribeiro, colocando que 15 pessoas que fizeram o exame provaram na justiça que tinham dado as mesmas respostas para as mesmas perguntas, tivessem uma correção decente. Porque, pela correção da OAB, um recebeu 1, outro recebeu meio ponto, outro 1/4, outro 1/3 de ponto, para as mesmas respostas. E, ao final, Cláudio Ribeiro, ele coloca assim, sendo assim, presidente da OAB de Mato Grosso, sendo assim, não temos dúvidas que as correções efetuadas pela banca examinadora e revisora da CESP-UNB violaram o princípio da isonomia e não foi cumprida a decisão judicial. É o presidente da OAB dizendo como é feita a manipulação na segunda fase. Não importa a resposta dada, a OAB quantifica da forma que quer para aprovar ou reprovar a quantidade que quer. Pois bem, avançamos. Na CCJ, hoje, da Câmara dos Deputados, nós temos 26 projetos de lei mexendo com o exame de ordem, 5 apenas para acabar com o exame pela sua inconstitucionalidade. Fora os que estão na Comissão de Educação, como é o caso do Domingos Dutra, que tem um projeto que tem nosso apoio para que o exame continue sendo aplicado, mas acabe a sua reprovação. E também, até nas Comissões de Trabalho, tem do Roberto Santiago, por exemplo. Então, essas questões, a manutenção do exame de ordem e as suas opções, nós vamos estar discutindo na CCJ, preparando uma opção para depois já venha algo mais ou menos conversado entre os parlamentares, que seja do espírito parlamentar, para que venha a ser discutido nessa casa, no Senado Federal. Nosso grande ponto agora, senhoras, foi o seguinte: o deputado Eduardo Cunha fez uma emenda na medida provisória 627, que tratava de tributos federais, e colocou a questão da taxa da gratuidade do exame da taxa da OAB. Pois bem, nós fizemos todo um parecer junto com o deputado Cunha e apresentamos para os 28 senadores e para os 28 deputados que faziam parte dessa comissão especial. Eles entenderam e aprovaram. Quando a questão foi para o plenário da Câmara dos Deputados, visitei pessoalmente todas as lideranças, procurei seus técnicos e deixamos claro que não era um jabuti, que era uma matéria tributária dentro de uma medida provisória tributária. Ainda assim, a OAB trabalhou bem e conseguiu tirar isso numa decisão pessoal do presidente Eduardo Henrique Alves. Voltamos agora com um projeto de lei. Agora é um projeto de lei que acresce o parágrafo ao artigo 8º da Lei 8.906, de 2 de julho de 94, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentando e extinguindo taxas de inscrição para a realização dessa prova. O deputado Eduardo Cunha já está puxando isso na Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer uma matéria coletiva. E, paralelamente, aqui no Senado Federal, nós já conversamos com alguns senadores que nos apoiam historicamente e que já falaram que vão assinar. Falta só definir quem vai ser o primeiro a assinar um pedido igual, para que a gratuidade da taxa do exame de ordem, senhoras e senhores, seja aprovado. Atualmente, são cerca de 100 mil examinandos a cada exame que pagam R$ 200. Esse ônus passando para a OAB passa a ser R$ 28,57 para cada um dos 700 mil advogados que já pagam as suas anuidades. Portanto, é uma questão de justiça social
se discutir a gratuidade da taxa e se dar para quem está acabando a faculdade, está impedido de trabalhar e está pagando atualmente R$200. E passar para os advogados que já pagam anuidades por volta de R$1.000. Nesse projeto, senhoras e senhores senadores, eu peço a aprovação dos senhores para que nós possamos tramitar aqui em conjunto com a Câmara, para que todos aqueles senadores e deputados que assinem demonstrem o seu apoio fundamental a essa questão de justiça social. Lhe agradeço por enquanto, agradeço, senhor presidente, pelo tempo, voltarei depois a isso. Muito obrigado, senhor Reinaldo Arantes, presidente.